O que aconteceria com a televisão esportiva se o horário de verão voltasse a ser praticado no Brasil? Globo, SBT, quem se daria bem e quem se daria mal? É sobre isso que a gente fala a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, nos últimos dias mais uma vez voltou ao centro dos debates a história do horário de verão, porque afinal de contas o Brasil está vivendo aí uma crise hídrica, pode faltar energia elétrica e com a chegada do final do ano muita gente se lembra da prática do horário de verão, que nada mais é do que adiantar o relógio em 1 hora. Isso não acontecia em todo o Brasil, a região Nordeste, por exemplo, não fazia parte, mas o fuso horário de Brasília era alterado, a região Sudeste entrava, a região Sul, e isso mexia muito com o esporte. A última vez que o horário de verão foi praticado foi de 2018 para 2019, já foram 2 temporadas sem isso, desde que o governo do presidente Jair Bolsonaro decidiu acabar com a medida, mas agora, por causa dessa crise que eu falei, voltou aí a ser um tema, voltou a ter muito pedido de empresários, gente dos setores de comércio, hotelaria, turismo, que acham que o povo vai ter mais oportunidades de consumir se tiver 1 hora a mais de tempo claro no período da noite. Bom, eu não tô aqui nesse vídeo para avaliar se a medida é positiva ou não, nem para dar minha opinião pessoal, estamos aqui para avaliar caso o governo queira fazer esse horário de verão voltar nessa temporada, há implicações no mundo do futebol, no mundo da mídia esportiva, que é o que a gente trata aqui no canal. E o primeiro tópico é o futebol na Globo, porque afinal de contas, todas as vezes em que houve horário de verão no Brasil, ficou impraticável jogar de domingo às 4 horas da tarde, porque às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, para servir a grade da Globo, no horário do sol, no horário natural, passava a ser 3 horas, ou seja, é muito complicado, o sol é muito forte, isso mexe muito com a parte física, com a aptidão dos jogadores e com o próprio nível das partidas. Então sempre os jogos, se você lembrar, eram aí puxados para 5 horas da tarde no horário de Brasília para que eles ficassem no horário correto, no que é o horário do sol, né? Era 4 horas no horário normal, 5 horas no horário de Brasília. Só que agora há uma outra questão, porque a Globo acabou de estrear o Domingão com o Hulk. Aliás, logo na estreia ele teve problema, porque o jogo do Brasil e Argentina, que seria o grande chamariz de audiência para ele, acabou nem sendo realizado, interrompido pelo pessoal da Anvisa. Se o futebol migrasse para 5 horas da tarde, muito provavelmente a gente veria um efeito dominó na rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos que hoje começam 6h15, por exemplo, teriam que ir para 7h15, a não ser que eles quisessem ficar enfiados no meio do jogo das 5. E agora a gente tem no Brasileirão até jogos começando às 8h30 da noite do domingo. Será que eles iriam para as 9h30 por causa disso? Esse efeito dominó é bastante complicado para o torcedor, porque de domingo, 9h30 da noite, ainda mais agora que se começa a projetar para o futuro a volta da torcida nos estádios, é algo que realmente não tem condição. Imagine você voltar para casa depois das 11h30 da noite de um domingo, tendo que trabalhar na segunda-feira de manhã. Mas para o Luciano Huck, então, isso é um problemão daqueles, porque ele teria que viver aqueles tempos do Faustão, em que tinha uma parte do programa, aí vinha o futebol e depois tinha a segunda parte. Eu não consigo ver uma outra salvação para ele. Teria que começar o programa às 4, entrega para o futebol, retoma às 7 e fica mais 1 hora no ar. Bom não é, mas seria a solução. O nosso segundo tópico a ser analisado aqui é o SBT, porque sim, o SBT, embora transmita aí a Libertadores da América, que tem jogos noturnos, teria sim questões muito importantes a serem realizadas por causa do horário de verão, que estão ligadas à UEFA Champions League. Por exemplo, agora com o começo da fase de grupos, a gente já viu que tem jogos começando às 15 para as 2 da tarde no horário de Brasília e às 4 horas da tarde. O SBT sempre pega os jogos das 4 horas. A TV Cultura na Liga Europa também. Só que a partir do retorno da fase de grupos, a Europa já vai para o seu horário de inverno, o que significa que eles se afastam 1 hora em relação ao nosso fuso. Só com essa mudança, os jogos do primeiro horário já passam para as 2h45 da tarde e aí a rodada onde o SBT transmite mesmo vai para 5 horas. Para o SBT talvez isso já seja muito positivo, porque a gente viu a dificuldade na estreia com Barcelona e Bayern para pegar um horário que tem pouca gente que gosta de futebol ligado para acompanhar. Tanto que o jogo deu 4 pontos de média, a mesma coisa que tinha marcado com times muito menores na pré-Champions League. Então às 5 horas tem aquele pessoal que vai chegar no trabalho às 6 e que vai poder pegar o segundo tempo, então talvez isso por si só já aumente a média. Mas se rolar horário de verão, principalmente a partir de novembro, o SBT vai ter oportunidade em 3 rodadas da Champions League de mostrar os jogos às 6 horas da tarde. Aí é claro, se a emissora avaliar que não vale a pena colocar futebol, que vai atrapalhar a grade noturna, que talvez o futebol dê menos audiência do que os produtos que lá estão, como a novela mexicana, os jogos que hoje são 1h45 e que já vão passar para as 2h45 da tarde, poderão ir para as 3h45. Olha só que negócio absurdo, né? Hoje o que a gente chama de primeiro horário, que é um pouquinho depois da hora do almoço, passaria para o horário onde hoje estão os principais jogos. Muita coisa mexe mesmo. E aí a gente teria então os jogos da Champions League às 15 para as 4 e às 6 horas da tarde. Eu pessoalmente, se isso acontecesse e fosse o SBT, mesmo que tivesse essa questão das novelas e tudo mais, eu procuraria colocar os jogos às 6 horas da tarde,
colocando a novela antes. Porque aí mesmo que a concorrência com a Globo seja muito mais pesada, porque já pega a novela das 6, o noticiário, Praça TV e a novela das 7, pelo menos você tem muito mais gente que gosta de futebol, que já chegou em casa do trabalho, da escola, da faculdade, e que vai poder dar essa audiência que pelo visto está difícil de alcançar. Olha o exemplo da TV Cultura com o jogo entre Leicester e Napoli. Eu não tenho ainda os dados fechados da média, mas a gente estava acompanhando o pessoal postar lá no Twitter em tempo real. A Cultura estava com mais de 2 pontos com um programa infantil, 2,2 para ser mais exato. Começou a Liga Europa, ela já caiu para 1,7 em questão de minutos, e com o passar do primeiro tempo já tinha ido para menos de 1 ponto. Olha como o futebol derrubou a grade da Cultura. Isso porque a audiência da TV Cultura naquele horário é formado por crianças, e por crianças pequenas, que vão acompanhar realmente aquela programação bem infantil da Cultura, e que saíram assim que viram o futebol rolando, principalmente um futebol que não tinha times grandes, que não tinha grandes jogadores que eles conhecem da Europa. Aí houve fuga do público mesmo. No caso do SBT, tinha times grandes, Barcelona e Bayern, mas a missão complicadíssima era levantar uma audiência de um programa que vai mal no Ibope, que é o Fofocalizando, e que traz um público também que não tem nada a ver com o futebol. Então quem sabe, né, se o governo resolver voltar com o horário de verão, apesar de um estudo feito aí pelo Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica ter dito que não faz muita diferença, que é neutro, que não altera a questão da economia, vai que eles sigam aí o que os empresários querem, e aí a gente tem o horário de verão. Eu acho que seria benéfico para o SBT, muito mais benéfico para o SBT do que é para o Luciano Huck, por exemplo, lá na Globo. Outra competição que vai ser bastante alterada se tiver horário de verão no Brasil é a Fórmula 1 na Band. Quando as corridas forem de manhã, é até melhor para ela, porque quanto mais tarde, mais gente vai estar ligada e mais pontos a emissora vai fazer. Agora, a grande questão é que em outubro, por exemplo, a Band vai mostrar corridas que vão acontecer nos Estados Unidos e no México, no nosso horário aqui no Fuso de Brasília, às 4 horas, que já vão concorrer com os jogos do Campeonato Brasileiro na Globo. Talvez essas corridas vão para 5 horas da tarde, se tiver horário de verão, e os jogos também. Não muda assim tanta coisa no quesito concorrência, porque os dois mudariam juntos de horário. Mas o ganho de verdade é quando as corridas que começam 10 horas passarem a começar às 11, e tem ainda o caso do GP do Brasil, que é aqui, não precisa alterar o horário dele por causa do horário de verão, e se não quiser alterar por causa da Europa, que o fuso horário vai mexer, se quiser manter 2 horas, é até melhor para a Band, porque ela teria aí toda a capacidade de trazer o público que gosta de esportes, já que a rodada do Campeonato Brasileiro estaria mais para frente. Então das 2 até às 5 horas da tarde, mesmo se a corrida atrasasse, a Band levaria muita vantagem em novembro com essa corrida Interlagos. Já para você, que é fã do futebol internacional, mais precisamente das ligas nacionais europeias, e que tem que ficar acordando cedo de fim de semana, com certeza essa seria uma boa notícia, afinal de contas, jogos que hoje começam às 7, 8 horas da manhã iriam 1 hora para frente. Isso com certeza seria bom também para a audiência, principalmente da ESPN Brasil, do Fox Sports. Por outro lado, vale a gente lembrar, assim como falamos na Champions League e na Europa League, eles já vão pro horário de inverno. Então talvez a gente tenha jogos de ligas nacionais europeias começando às 6 horas da tarde de um domingo. Para o público de TV fechada que não vai estar assistindo ao Luciano Huck mesmo, e talvez nem aos jogos do Campeonato Brasileiro, é uma boa. Realmente você terá uma oportunidade a mais de viver a tua vida no domingo, chegar em casa e só aí ver um jogo de futebol europeu a partir das 6 horas da tarde. E aí eu chego ao quinto tópico, que é caso o governo volte com o horário de verão apenas em 2022, ou volte agora e repita no ano que vem, mas é muito importante porque a Copa do Mundo do Catar tem jogos marcados para 7 horas da manhã em todos os dias das 2 primeiras rodadas da fase de grupos. Lembrando, ela vai ser disputada a partir do dia 21 de novembro, então imagine na Copa do Mundo, mesmo nos fins de semana, se você não quiser perder nenhum jogo, você vai ter que acordar às 7 horas da manhã. A própria abertura, um jogo da seleção do Catar, vai acontecer numa segunda-feira às 7 horas da manhã. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo todos os horários da competição, da primeira fase, das oitavas, quartas, semifinal, a grande decisão. Dá uma conferida lá depois, mas só para dar um spoiler, a final originalmente está marcada para o meio-dia no horário de Brasília, e se a gente estiver com o horário de verão em 2022 em dezembro, esse jogo passa a ser 1 hora da tarde. O que eu acho bom para quem vai fazer churrasco e assistir a final da Copa do Mundo, para quem vai se reunir com os amigos. E você, gostaria de ter o horário de verão de volta ou não? Para o futebol, para sua experiência com a Champions League, com o Campeonato Brasileiro, com as ligas europeias, com a Fórmula 1, com os esportes americanos, que eu também poderia citar aqui nesse vídeo, porque afinal de contas, eles ficam mais tarde ainda na NBA, na NFL, na NHL. Todo mundo que gosta aí dos esportes dos Estados Unidos na ESPN, no Star Plus, no Fox Sports, também acabaria aí sendo prejudicado, né? Porque fica muito tarde, especialmente para quem precisa acordar cedo no outro dia. Então deixa aí nos comentários o que você acha dessa medida, se teria que voltar ou não, se você gosta no seu dia a dia. Vamos conversar, vamos debater aí, porque eu não sei realmente o que vai acontecer. O estudo diz que a economia não é tão grande assim porque mudou o estilo de consumo das pessoas. Hoje, muito mais o pico de consumo das pessoas com energia elétrica, especialmente no verão,
está ligado aí aos aparelhos de ar-condicionado que funcionam mais no período da tarde por causa do sol, do calor mais intenso. Então realmente talvez isso não tenha uma economia tão grande assim, mas por outro lado há defensores de que cada quilowatt economizado vai valer nesse período que a gente não sabe se vai ter ou não um apagão, um racionamento de energia elétrica. Aliás, se vocês quiserem que eu faça aqui no canal um dia um vídeo, um baú da mídia esportiva falando como foi a relação do futebol e da mídia esportiva com o apagão de 2001, deixa nos comentários também, pode ser uma história legal da gente contar. Se você ainda não for inscrito no canal, fica o convite para se inscrever, curtir todos os nossos vídeos aqui, tem muita coisa legal sobre mídia esportiva. Eu vou te esperar no próximo, um grande abraço e até lá!